Glória a Deus por mais um dia, por uma segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Graças a Deus por mais um dia, por mais uma semana que está começando, que Deus nos permitiu estar aqui nesta madrugada. Eu quero abençoar a sua vida, proferir palavras de bênção na sua vida, você que está acompanhando o canal, que está inscrito. Glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre a nona característica de Jesus, de uma série de 33 características que eu comecei a falar sobre as características do Mestre, o temperamento do Mestre Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida desde já. Você, homem, mulher, adolescente, criança, idoso, idosa, qualquer pessoa que estiver ouvindo este canal, seja qual for a hora, apesar de que eu gravo de madrugada, às 3 horas da manhã, às 3h40 da manhã aproximadamente, 3h30, eu estou gravando os vídeos. Mas qualquer hora do dia você pode ouvir e ler a palavra de Deus e ser abençoado. Glória a Deus. Se você está afastado, você volte. Procure uma igreja séria, porque existem várias igrejas sérias compromissadas com a palavra de Deus. Graças a Deus, não deixe o inimigo te abater, não deixe o inimigo te derrotar, porque você tem que ler a Bíblia e orar todos os dias, porque este é o alimento do teu espírito. Porque o alimento da nossa carne, do nosso corpo é a comida, é a água, né? As frutas. E o nosso espírito, porque nós somos um ser tridimensional, temos 3 partes, corpo, alma e espírito. E os 3 estão entrelaçados, porque Deus nos fez assim. E o Espírito, que é o sopro de vida, este é eterno. E é este que vai prestar contas diante de Deus do que você fez com o seu corpo, do que você fez com a sua vida. Se você perdoou, se você ajudou, se você foi uma pessoa que buscou a Deus e teve fé. Porque a Bíblia diz que Deus, ele se agrada daquele que se aproxima dele com fé e que crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, está com o Pai e vai voltar para nos buscar, e quando nós morrermos, nós vamos nos encontrar com Ele. Se você tem essa fé, então você tem que praticar essa fé na sua vida. Não é só dizer da boca para fora que você tem essa fé e fazer as coisas erradas, praticar todo tipo de erro e não buscar a Deus, não ler a sua palavra. Glória a Deus. Porque Jesus diz que aquele que o ama faz a vontade dele, faz e cumpre a vontade dele. Qual a vontade dele? Que nós venhamos a crer nele e praticar na nossa vida todos os dias. Então temos que ser pessoas melhores sim a cada dia. Então hoje a característica de Jesus era justo, que nós vamos estudar em Hebreus, capítulo 1. Vou dar o zoom aqui. Capítulo 1 e versículo 9. Vamos ler. 9, mas eu vou ler um pouquinho antes para ficar mais completo. Vou ler a partir do 5 até o 9. Hebreus, capítulo 1, do 5 ao 9. Vamos lá. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Agora o 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Glória a Deus. E o 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eu quero destacar aqui o 9, porque o 9 fala da justiça, que é a característica de Jesus que nós vamos estudar hoje. Vamos ler de novo o 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Glória a Deus. Aqui está falando de Jesus. Os anjos o adorem. Aqui foi dada a ordem. Então, Jesus está acima dos anjos. Aqui está dizendo para os anjos o adorarem.
Glória a Deus, aqui no 6. E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Glória a Deus, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Então Jesus é digno de adoração e é muito maior que os anjos. Então ele era justo. Glória a Jesus, ele era justo. Glória a Deus, Deus poderoso, Deus santo. Então aqui, Hebreus 1:9, já destaquei aqui com vocês. Vamos lá, a nona característica de Jesus, que é justo. Jesus era justo. Anotei algumas frases aqui para a gente estudar. A justiça de Cristo não era dura nem injusta. Ela sempre caminhava lado a lado com a verdade, o amor e a misericórdia. Glória a Deus. Então, a justiça de Jesus não era dura, não era aquela justiça sem misericórdia, né? Justiça de carrasco. Não. A justiça de Cristo não é dura e nem justa. Ela sempre caminhava lado a lado com a verdade, o amor e a misericórdia. Glória a Deus, graças a Deus. Ai de nós, se Jesus não tiver misericórdia de nós. Então, nós temos que ser parecidos com Ele e também tratar todos com justiça. Então, vamos aqui seguindo, que tem mais coisas para a gente ler aqui para baixo. Ó. Escolha o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Não julgar alguém sem conhecer os fatos e tratar as pessoas com igualdade. Então, é isso que Jesus fazia. Ele tratava todos, assim como ele tratava a prostituta, que era Maria Madalena, que ele expulsou ali todos os demônios da Maria Madalena, e ela foi liberta, graças a Deus, daqueles demônios que atormentavam ela desde a infância. Quem já leu a história de Madalena sabe que ela era atormentada por demônios desde a infância, e Jesus libertou a Maria Madalena, glória a Deus. Então ali ele tratava as pessoas com igualdade, né? Ele não procurava as pessoas que tinham dinheiro, somente as pessoas que tinham dinheiro, e pela aparência. Ele não se guiava pela aparência das pessoas, mas ele olhava a alma, ele olhava o mais profundo, íntimo, a alma, porque nós somos um ser tridimensional, espírito, alma e corpo. Então Jesus olhava dentro, diretamente, e ele sentia a alma daquela pessoa e tratava a alma daquela pessoa. Porque onde está a nossa sede das nossas emoções é a alma. Nosso psicológico é a nossa alma, o nosso passado, os nossos traumas, tristezas da infância, está tudo na alma. Então nós não temos que ficar vibrando nesta vibração de tristeza da alma do passado. Temos que vibrar numa frequência acima, que é a frequência do reino de Deus. Então o nosso espírito e a nossa alma, que são entrelaçados, que são juntos, porque o espírito, ele vem de Deus, é o sopro da vida. Esse espírito, ele é perfeito, é ele que tem sede de Deus. E a nossa alma, ela sempre está buscando os desejos mais da carne para se satisfazer, do corpo, as emoções, a alegria, porque isso tudo faz parte do nosso ser, do nosso corpo, alma e espírito. Só que ao mesmo tempo que alimentamos o nosso corpo, nós temos que alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Não podemos deixar nós sermos dominados pelos desejos da alma, porque senão nós vamos fazer somente a vontade do nosso corpo. Nós não vamos cumprir a vontade de Deus. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é pecaminoso. Então ele sempre vai ter tendência de fazer as coisas que não é as coisas corretas, as coisas que Deus quer que nós façamos. Então nós temos que alimentar o nosso espírito, para o nosso espírito estar fortalecido em Deus. Então como é que nós alimentamos o nosso espírito? Lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus e tendo o nosso pensamento ligado com Deus. E não nos alimentarmos de coisas erradas, como pornografia, palavrões, conteúdos da internet que não traz edificação. Então temos que assistir testemunhos de pessoas contando como foi transformada a sua vida em Jesus. Eu mesma assisto testemunho todos os dias de pessoas que foram transformadas, que foram libertas, que foram curadas por Jesus e que tiveram suas vidas transformadas por Jesus, porque Ele transforma. Ele transforma não só
o corpo, mas ele transforma o corpo, a alma e o espírito através do poder dele, do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Então, se você tiver em um momento difícil, tiver algum vício em cigarro, bebida, ou tiver algum parente que está assim, às vezes não é você, mas é uma pessoa da sua família, clame o sangue de Jesus, ajoelhe e ora, e comece a falar: o sangue de Jesus tem poder, e diga o nome dessa pessoa, que essa pessoa vai ser liberta. Se você orar com fé, Jesus, ele liberta. Essa pessoa vai ter um encontro verdadeiro com Jesus. Então, eu quero aqui finalizar nessa 9ª característica de Jesus hoje, que é: Jesus era justo. E para nós sermos parecidos com ele, nós temos que agir com justiça, não com a dura e nem justa justiça, né? Mas com amor, verdade e misericórdia. Então, temos que corrigir a nossa vida, temos que corrigir a vida do outro, mas primeiramente temos que corrigir a nossa. Então, não devemos julgar alguém sem conhecer os fatos, devemos ser justos. Está escrito aqui, ó, que eu anotei: tratar as pessoas com igualdade, escolha o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Ninguém, quando está sozinho, ele reage da mesma forma. Por quê? Porque quando estamos sozinhos, o inimigo coloca coisas para nós fazermos ou olharmos. Aí é que tá, porque Deus está olhando para nós enquanto estamos sozinhos. Então, aqui eu anotei essa frase porque achei muito forte. Escolha o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Então, quando estamos no nosso quarto, com o nosso celular, ou então quando estamos num local e o inimigo coloca ali uma oportunidade de falar mal da vida de alguém, é nessas horas que nós temos que vigiar e sermos justos, porque Jesus, ele quer que sejamos justos não só na igreja, na frente das pessoas, mas quando ninguém estiver olhando, estivermos sozinhos. Glória a Deus, porque ele estará vendo que você está fazendo as coisas certas. Então, esse é o mais importante na sua vida, ser fiel a Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida. Vou terminando aqui mais uma característica de Jesus, da série de 33 características que eu vou estar falando neste canal. Que você seja ricamente abençoado. Que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada neste mês de julho. Glória a Deus, de 2026, que hoje é dia 13. Eita glória, continua sendo abençoado por Deus. Clama o sangue de Jesus todos os dias na tua vida. Louve louvores a Deus, cante louvores a Deus. Chame Deus para a sua vida, chame o Espírito Santo para a sua vida, porque ele não vai invadir a sua vida sem que você queira. Você tem que chamar, você tem que querer a presença de Deus na sua vida. Fica com Deus, você que está ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus poderoso e santo.